Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta, trazendo mais informações. Eu sou o Rio Fagundes, hoje é dia 17 de julho de 2020. Na descrição do vídeo você encontrar o link para esta matéria. Olha só que interessante, gente. É o povo inteiro gritando, né? Fim da corrupção no Brasil, acabar com esses negócios de contratos errados, essas coisas e tudo. E o Senado resolve contratar uma empresa com histórico de corrupção. Vamos à matéria? Se inscreve, comenta, compartilha, daquele like maroto, aperte as notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e seja um colaborador. Olha só isso aqui, gente. Fundação contratada por 13 milhões de reais pelo Senado tem histórico de irregularidade. Gente, eu pergunto para vocês, o Senado parece não se preocupar com o dinheiro do contribuinte. Como é que você contrata uma empresa que tem histórico de irregularidade para fazer um serviço público? Alguma coisa tem de errado. Tem ou não tem? Uma entidade sob suspeita de superfaturamentos milionários foi contratada por 13 milhões de reais para disponibilizar funcionários para trabalhar na área de comunicação do Senado. Trata-se da Fundação para o Desenvolvimento das Artes da Comunicação, Fundap, que acumula outros voluptuosos contratos para a administração de TVs do Legislativo e do Judiciário. Não bastasse a Fundap ser alvo de investigações por operar em parâmetros distantes do mercado, Cruzoé obteve acesso a uma perícia que revela repasses da entidade a uma ONG acusada de ser uma organização criminosa e para empresas de seus próprios dirigentes e pessoas ligadas a eles. Presta atenção. Nós vivemos um tempo em que o que nós queremos é enxugamento da folha pública. O que nós queremos é empresas contratadas que sejam honestas. E o que é que a gente vê os senadores fazendo? Prometem nas eleições combater a corrupção, mas quando chegam lá, contratam empresas que já vêm de um histórico de corrupção. Aqui, uma ONG que pode ser uma organização criminosa. Vamos continuar. Por ter caráter filantrópico, a Fundep deveria seguir uma legislação específica. Ela é proibida, por exemplo, de distribuir lucros entre seus dirigentes. No entanto, a devassa contábil na entidade, obtida pela Cruzoé, revela que os diretores e seus aliados na fundação, por 4 anos, receberam, por meio de suas empresas pessoais, 3,7 milhões de reais dos cofres da Fundec. Entre os apontamentos está o repasse de 720 mil reais ao Instituto Cidade, ONG, pivô de um esquema de fraudes em Osasco, acusada de servir de fachada para desvios. O atual contador da Fundec já foi representante do Instituto e teve seus bens bloqueados na investigação. Segundo a Fundac, os pagamentos foram feitos por serviços de capacitação de instrutores, oficinas, workshops e desenvolvimento de material didático em 2012, quando o funcionário citado não trabalhava mais para o Instituto Cidap. A Fundac não tem qualquer... A Fundac não tem qualquer relação com o processo envolvendo o Instituto Cidap e a Prefeitura de Osasco, diz a entidade. A perícia foi feita no âmbito de uma ação na Justiça de São Paulo, em que a Prefeitura questiona se a Fundac é de fato uma fundação. O objetivo do município é acabar com sua isenção fiscal e multá-la em 27 milhões de reais. Os dados levantados não são novidades para o Ministério Público de São Paulo, que é responsável por fiscalizar as contas da entidade anualmente e sempre as aprovou. A promotoria tem o poder de pedir até mesmo a extinção da fundação, caso encontre irregularidades. No entanto, a Fundac prestou contas por anos a um promotor aposentado que hoje é investigado por cobrar propina em troca de vista grossa sobre os balanços das fundações que fiscalizava. Ele foi alvo de buscas e apreensões em dezembro do ano passado. As investigações e os nomes das entidades que pagaram propina ao ex-promotor estão em sigilo. Segundo a entidade, a investigação do referido promotor não tem qualquer ligação com a Fundac.
No início deste ano, uma auditoria revelou que a fundação onerou em 54 milhões de reais os cofres da Prefeitura de São Paulo. Entre as irregularidades estavam o pagamento por serviços nunca realizados e o sobrepreço e itens do contrato, que, assim como o do Senado, tem como objeto o fornecimento de mão de obra terceirizada. A entidade ressalta que todos os serviços contratados foram executados integralmente e que numa auditoria independente reanalisa o caso. A entidade acrescenta que há um processo administrativo ainda em curso que não questiona os serviços realizados. A Fundac tem em seu currículo diversos contratos para operar TVs públicas. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, por exemplo, firmou seu primeiro termo com dispensa de licitação em 2010, ou seja, sem precisar de licitação. Esse negócio de fazer contrato sem licitação, lembra alguma coisa para vocês? Lembram? Eu acho que lembram, né? E lá permanece até hoje. A entidade ressalta que ao longo dos anos ganhou 2 licitações na casa em 2013 e 2018. No Supremo Tribunal Federal, a entidade detém um contrato para operar a TV Justiça no valor de 16 milhões de reais, o segundo maior gasto da corte. No certame do STF, a Fundac concorreu com outras 2 fundações isentas de diversos impostos. Essas entidades conseguem dar lances mais baixos e dominam o mercado de TVs públicas. A licitação, encerrada em junho pelo Senado, foi dividida em 6 lotes e abrangeu a agência, a TV Senado e a assessoria da casa. Além da Fundac, outra empresa levou um contrato de 33 milhões de reais para fornecer a equipe da TV. A Fundação diz que a nova licitação no Senado confirma sua qualificação técnica e sua excelência nas prestações de serviços. E aqui finaliza a matéria. Gente, tá aqui, esse é o nosso Senado. É para isso que a gente elegeu esses senadores, para eles contratarem empresas que já vêm com suspeitas de praticar algum tipo de corrupção. Eu vou fazer uma pergunta para você. Para você que está me assistindo. Você tem carro, você tem moto, uma bicicleta, um skate, um patins, qualquer coisa, um tênis para andar. Você vai pegar um equipamento seu, uma propriedade sua, qualquer coisa, e você vai entregar na mão de um cara que você sabe que ele cobra mais caro, que ele tem fama, né, de surrupiar, de tipo, né, enfim, você vai fazer isso? Você não vai, cara. Você vai pegar um carro, você vai entregar na mão de um mecânico que você sabe que o mecânico é suspeito de, né, sabe aquele mecânico que chega lá, abre o capô do teu carro, o problema tá só no conector da bateria, e aí o cara fala, meu irmão, o problema aqui é o seguinte, você tem que trocar bateria, conector, vela, biela, rebimboca da parafuseta, tem esse trem aqui embaixo, mas esse parafuso do girabrequim, tem que tirar o motor de arranque, vamos usar a palavra, tem que arrancar o motor de arranque, tem que trocar aqui os fusíveis, a ignição, aproveita também e troca o carro. Pronto. Era só o conector. Aí no final ele diz, olha, eu tenho tudo isso aqui para lhe vender. Posso meter a mão no negócio e fazer o trabalho? É a mesma coisa, gente, que é o que o Senado está fazendo. Está pegando uma fortuna, 13 milhões dos nossos impostos e contratando uma empresa que já vem suspeita há muito tempo de fraude. Infelizmente, como a nossa justiça é uma justiça aparelhada, né? Como a nossa justiça é uma justiça aparelhada, infelizmente, essa é a palavra correta, infelizmente, eles continuam atuando aí numa boa. Se nós tivéssemos um Senado honesto, comprometido com o povo, um dos critérios de uma empresa para prestar serviço deveria ser ficha limpa. Vocês já prestaram atenção que a maioria das empresas que prestam serviços em estados e no Congresso tem sempre uma manchinha? Você pega o Rio de Janeiro e São Paulo, você tem a Iabas, uma empresa que já vem da época de Cabral, dispensa comentários, mas por alguma razão continuam contratando ela. Né? Continuam contratando ela.
e outras empresas Brasil afora. Você tem empresas aqui, como essa aqui, né? E é considerada uma, como é que chama? Uma entidade filantrópica. Agora, o que ela ganha com isso? Isenta de impostos, um monte de coisa. É a manobrinha, gente, é a velha manobra. É a velha manobra para, além de burlar, né, os impostos, porque eles não pagam impostos, ainda roubam o nosso dinheiro. E isso tudo com o aval do Senado. Agora, cadê o senhor Davi Alcolumbre, que eu acho interessante, para a gente encerrar? Ele disse outro dia, quando o presidente da República fez uma declaração, ele disse: e nós estamos aqui atentos e fiscalizando. Blá, 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 blá. Eu quero que ele fiscalize as empresas corruptas que estão contratando. Eu quero que ele fiscalize o dinheiro nosso de cada dia que vai para a mão dessas empresas aí. Empresas que, receberam para prestar um serviço, mas que nunca prestaram um serviço. E isso é uma prática comum, infelizmente, no nosso Congresso. Mas tá aí, gente. 13 milhões do nosso... Sabe, o brasileiro devia ter alguma coisa que o brasileiro pudesse participar e impedir que essas coisas aconteçam. Porque é o nosso dinheiro, caramba. É o nosso dinheiro. Você não tem dinheiro para certas coisas, mas para pagar empresas corruptas, para assumir um trabalho... Aí tem. Engraçado, né? Mas enfim, vamos tocar o barco para frente. Canal Brasil Notícias, gente. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Fui!